Conhecimentos acerca da Arca de Noé. Então você tem na atualidade uma geração de pessoas muito céticas, muito críticas e que muitas das vezes tentam desacreditar a verdade das Sagradas Escrituras. Só que o Senhor Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não cai por terra. A palavra dele não volta vazia, como diz lá no profeta Isaías. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre e a palavra de Deus é verdadeira. Ela é divinamente soprada, ela é teopneustos. Então, a gente trouxe aqui um estudo demonstrando que, de fato, não somente a própria Bíblia Sagrada, mas até uma investigação científica honesta mostra a veracidade do evento que foi descrito, da Arca de Noé. Tá ok? Então, mostramos aqui todas as evidências. E também mostramos a aplicação disso para a nossa vida. E agora damos sequência a esse estudo em Gênesis capítulo 8, capítulo de número 8, a partir do versículo 15. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração. Ele vai te trazer instruções nessa noite. Ele vai te fortalecer. Ele vai te renovar pela sua palavra. Abra seu coração para receber a palavra de Deus, para receber o ensino que vem da parte de Deus para você. Jesus Cristo disse que as palavras dele são como águas purificadoras. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra de Deus é que remove do teu coração toda tristeza, é que remove do teu coração muitas das vezes, toda raiz de amargura que se apega, ou toda situação de confusão que acaba sendo lançada contra nós pelo mundo. Mas a palavra de Deus nessa noite, ela penetra no teu coração para tirar toda a dúvida, para tirar toda a tristeza e para te edificar sobre a rocha que é Cristo, para que você esteja caminhando conforme a Sagrada Escritura, esteja caminhando conforme a palavra de Deus. Posso dizer como salmista: escondi a tua lei no meu coração, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Abre o teu coração e recebe a palavra de Deus para você nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 15. Olha só o que nos diz aqui a Sagrada Escritura. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja ou que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, e todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Logo mais a gente vai abordar outros versículos que estão para frente, mas primeiramente, olhando para esse texto que foi lido aqui, e com o coração aberto para receber aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos comunica, nós percebemos algumas verdades aqui. Nós percebemos algumas realidades aqui nessa abordagem aqui desse texto. Primeiro, o seguinte: nós temos a situação na qual Deus trouxe juízo. Deus é Deus de misericórdia. Deus, ele é um Deus de amor. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Mas Deus também é juízo, quando necessário. E nós vemos que o juízo de Deus caiu sobre a humanidade em decorrência de sua desobediência, em decorrência de resistir agora à voz do Espírito que interage com o coração humano. Tanto que o Senhor diz na sua palavra: não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem, porque ele também é carne. Então nós temos a situação na qual anteriormente abordamos a questão dos filhos de Deus, a geração santa, a geração piedosa de Sete, e os filhos ou as filhas dos homens, tá certo? A geração ímpia de Caim. Então vimos aqui textualmente, tá certo? Vimos aqui evidências bíblicas que comprovam para nós que em algum momento aqueles que adoravam a Deus, aqueles que invocavam o nome do Senhor, como a gente viu desde Sete,
depois de nascer o filho Enos, e a partir de Enos passou-se a invocar o santo nome do Senhor, aqueles que estavam invocando o nome do Senhor, aqueles que estavam buscando a Deus, aqueles que estavam se consagrando e se apartando do pecado, se apartando do erro, em algum momento eles se encantaram com as filhas dos homens. Em algum momento eles se deixaram levar pela sedução, eles se deixaram levar pelo laço que estava lançado contra eles ali, e eles se misturaram com as filhas dos homens, e houve então essa questão dessa decadência geral da humanidade. Deus olha dos céus e busca alguém que esteja na presença dele. Deus olha dos céus e busca alguém que seja fiel à sua palavra. Deus olha dos céus e busca alguém que seja sincero na sua presença. E Deus passou o raio-x em toda a humanidade. O único que ele encontra que está andando reto na presença dele, que está andando conforme a sua palavra, que está buscando o seu santo nome, ele encontra Noé. E ele faz uma aliança com Noé. Ele faz um pacto com Noé, de que ele traria juízo sobre a terra. Ele traria uma grande punição sobre a humanidade, porque ele é Deus e porque ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. O meu Deus, o teu Deus tem todo o poder. O meu Deus e o teu Deus tem toda a autoridade. O meu Deus e o seu Deus vai trazer juízo sobre todo o pecado, vai trazer juízo sobre toda a iniquidade, vai trazer juízo sobre essa terra, como está anunciado na palavra de Deus. No grande dia do Senhor haverá juízo sobre toda a humanidade. Só que Deus achou Noé e fez um pacto com ele. Noé era fiel nas suas gerações, como diz a palavra de Deus. E Deus exigiu de Noé um posicionamento. Deus exigiu de Noé uma ação. Noé, quando foi alcançado pela misericórdia de Deus, Deus fez um pacto com ele e exigiu agora da parte dele uma iniciativa. Noé constrói a arca, para que por meio dela seja salvo você e sua família, e aqueles animais que estaria enviando para ti. Então Noé passa a trabalhar no projeto de Deus. Você entendeu o que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração? Noé passou a priorizar o projeto de Deus. Eu não sei o que tinha na cabeça de Noé. Eu não sei quais eram as intenções de Noé em relação à sua vida. Eu não sei quais são os planos e os projetos que Noé havia traçado para que ele estivesse realizando. Mas uma coisa eu digo para você, segundo a Sagrada Escritura, quando Deus Todo-Poderoso falou no coração de Noé, e fez um pacto, e fez uma aliança com ele, e determinou que ele estivesse se envolvendo no seu projeto, Noé largou tudo com o qual estivesse envolvido, e se envolveu 100% no projeto de Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor nos diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim ele disse para Israel. E na verdade o Espírito Santo de Deus diz hoje para você, nessa noite, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia. Os meus projetos são melhores que os vossos projetos. Entra no projeto de Deus nessa noite. Prioriza a vontade de Deus sobre a tua vida. Prioriza a palavra de Deus na sua vida. E você vai ver que vai vir salvação sobre a sua casa. E você vai ver que você vai ser protegido do juízo. E você vai ver que a presença de Deus vai estar sempre, constantemente com você, se você priorizar o projeto de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para você. Deus traçou para você um plano perfeito. Anda conforme o plano dele. Paulo disse, aquele que anda conforme o Espírito não cumprirá a vontade da carne. O Espírito Santo de Deus comunica com você nesta noite. Ele sabe, você sabe o que ele exige de você. Você sabe o que ele comunica para você. Muitas das vezes aquilo que ele exige de você não é aquilo que ele exige de mim. Mas você sabe porque você tem o Espírito de Deus. Paulo disse, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Nesta noite, seja sensível à voz do Espírito. O que é que Deus está cobrando de você? Qual é o posicionamento que Deus está exigindo de você? Qual o plano, qual o projeto que Deus traçou para a sua vida? Prioriza o projeto de Deus. E você vai ver que vai dar tudo certo. Deus até te dá o livre-arbítrio de você seguir conforme o seu próprio querer. Mas se você for inteligente, você vai priorizar os planos de Deus. Você vai priorizar os projetos de Deus. Noé fez isso. Noé priorizou
o projeto de Deus. Noé se envolveu com o trabalho para erguer aquela arca. Não foi fácil. Não foi fácil. A gente pode inferir facilmente isso. Nunca havia chovido. A terra ela era irrigada com orvalho. Subia um orvalho e aquilo umidificava o solo. Só que a mensagem de Deus para Noé foi: vai vir um dilúvio. Vai vir um dilúvio. Vai vir chuva, e chuva tal que vai cobrir até o mais alto dos montes, e eu vou subjugar toda a raça humana por meio do dilúvio. Esta palavra que Deus entregou a Noé é uma palavra que contrastava com toda a realidade da sua época. É uma palavra que não fazia nenhum sentido na cabeça de nenhum dos homens da época de Noé. É uma palavra que, quando Noé se viu comprometido com ela, quando Noé passou a andar conforme essa palavra, Noé passou a ser um contraste entre ele e a geração da sua época. Eu digo para você que a mesma situação de Noé é a mesma situação da igreja da atualidade, porque Jesus disse: assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Deus fechou a porta da arca e mandou a chuva do céu e subjugou toda a humanidade, assim será nos dias do Filho do Homem. O Filho do Homem está às portas, a última trombeta vai tocar, o nosso nome vai ser chamado, e nós seremos arrebatados dessa terra. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, para habitar sempre com o Senhor, para ser coroado, ser premiado no tribunal de Cristo, e para entrar para a grande mesa do banquete. Essa palavra não é de ontem, ela é de hoje. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é da atualidade. A mesma situação de Noé é a situação da igreja na atualidade. Quando você prega e diz: Jesus Cristo vai voltar, alguém diz: você é louco. Quando você abre a boca e diz: o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, muitas pessoas dizem: você perdeu o juízo. Eu digo para você: deixa que quem quiser zombar, que zombe. Quem quiser duvidar, que duvide. Quem quiser questionar, que questione. Mas quando a trombeta tocar, nada vai poderá segurar a sua igreja. Nada vai te segurar aqui na terra. Jesus Cristo disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que o teu coração esteja em Cristo nessa noite, e não na terra. Que o teu coração esteja em Cristo nessa noite, e não nesse mundo. Este mundo passa, esse mundo é passageiro, esse mundo está se destruindo, ele jaz no maligno. Coloca o teu coração em Cristo. Ainda que o mundo se levante, o teu coração está guardado em Cristo. Ainda que as pessoas zombem de você, o teu coração está guardado em Cristo. A tua prioridade é Cristo. E quando soar o toque da trombeta, ninguém vai poder te segurar nessa terra. Assim como Noé pregava. A pregação de Noé era a martelada que ele dava ali naquela estrutura, construindo aquela arca. E cada vez que a arca ia progredindo, era uma mensagem para a humanidade: o dilúvio vai vir, Deus vai subjugar a terra, Deus vai mandar chuva e vai destruir todas as coisas. E as pessoas duvidavam, até o dia que o dilúvio veio, até o dia que começou a chover. E é impressionante, porque Deus fechou a arca por fora. Porque se Noé ouvisse o desespero, as pessoas implorando por misericórdia, certamente o seu coração ia se derreter com isso, e ele ia abrir. Mas foi Deus que fechou a arca. É Deus que sustenta essa igreja. É Deus que mantém essa porta dessa igreja aberta. É Deus que te dá a palavra com a qual você prega. É Deus que sustenta o seu testemunho na presença dele. É Deus que te faz caminhar no meio dessas tribulações e você passar por cima e você vencer. E é o mesmo Deus que, quando levar a sua igreja, vai fechar as portas. É o mesmo Deus. E aí, quando a igreja for arrebatada no período da tribulação, vão ter que sofrer, vão ter que padecer, vão ter que derramar o seu próprio sangue devido à perseguição.
eu não quero ficar nessa terra, eu não quero ficar nesse mundo, eu quero andar na presença de Deus como Noé andou, eu quero pagar o preço que Noé pagou, eu quero ser encontrado no meio de uma geração de pecadores, andando conforme a vontade do soberano Deus, mesmo que isso acarrete em perseguição, mesmo que isso acarrete em desprezo, mesmo que isso acarrete em zombaria, vale a pena andar com Deus nessa terra, porque o Senhor vai garantir a tua eternidade, o Senhor vai garantir a tua vida eterna. A vida é um sopro, como em Eclesiastes diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que é a palavra vaidade de Eclesiastes? Efêmero. O que é efêmero? Fumaça. Tudo é fumaça, tudo é ilusão. Não deixe que nada, como Cristo diz para a igreja de Filadélfia, Ele diz para você nesta noite, guarda o que tens. Guarda o que tens. O que você tem? O Senhor Jesus Cristo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como mundo dá. Você tem paz da parte de Deus. E você tem paz que não depende da prosperidade. Você tem paz que não depende da carteira cheia. Você tem paz que não depende da saúde. Você tem paz no meio do vale, no meio da tribulação. Você tem paz que vem de Cristo, que excede todo entendimento. Guarda o que tens. Guarda a paz de Cristo no teu coração. Guarda o Espírito de Deus que foi dado a você e que não pode ser dado ao mundo. Porque você foi feito nova criatura. Você é templo e morada. Então o Senhor te deu o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Ele se move em você. Ele faz você orar da forma correta. Ele faz você andar da forma correta. Ele faz você se santificar da forma correta. Guarda o Espírito Santo de Deus que está em você. Não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Não faça como muitos que venderam, como Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Por quê? Por causa do momento. É aquilo que ele queria naquele momento. Não podia ser para depois. Ele queria agora, ele queria já. O imediatismo da atualidade. Não, o que eu quero agora. Eu quero já. Eu quero para ontem. E aí quando ele lidou dessa maneira com a vida, o que ele fez? Jacó ofereceu, quer trocar a primogenitura? E ele, de forma irresponsável, tratou de forma leviana aquilo que é a bênção de Deus sobre a vida dele. Você entendeu a mensagem? Não trate de forma leviana aquilo que Deus depositou nas tuas mãos. O talento que Deus investiu em você, o dom que Deus colocou em você, a salvação de Cristo Jesus sobre a tua vida, o sangue derramado na cruz do Calvário que te comprou. Pedro diz, não foi com ouro nem com prata que fomos comprados da nossa antiga maneira de viver, mas pelo sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Não negocie a santidade, não negocie a salvação, não negocie a presença de Deus. Se mantenha fiel, perca o que perder. Mantenha-se fiel na presença de Deus, como Noé foi fiel. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê a nossa situação, a gente vê a nossa vida, o nosso cotidiano. Noé foi fiel a Deus, e porque Noé foi fiel a Deus, Deus mostrou para Noé a sua misericórdia, mesmo num mundo que estava em juízo. Assim está o mundo. A Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não o mundo, a criação, mas o sistema do mundo. Ele jaz no maligno, um sistema corrupto, um sistema demoníaco, um sistema carnal, um sistema de concupiscência. O mundo jaz no maligno. Mas no meio de um mundo que jaz no maligno, o Senhor guarda a sua igreja na terra. E as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque a mão do Senhor está estendida sobre a sua igreja, está guardando a sua igreja. O Espírito Santo detém a ação do maligno, para que a sua igreja continue marchando sobre a face da terra. Assim é a nossa situação. A igreja de Cristo é o Noé da atualidade, que precisa ser fiel a Deus, numa terra corrupta, numa terra ímpia. Só que tem uma coisa, quando você é fiel, quando você paga o preço que for, mas você se mantém fiel, você não negocia a tua fidelidade a Deus, Deus mostra o seu braço poderoso para te livrar e para te proteger. É isso que a gente viu aqui nessa situação. Noé e a sua família foram guardados na arca. Aleluia. A sua família, aqueles animais que foram designados, que foram enviados por Deus,
foram guardados na arca. Veio o dilúvio, levou a todos, só que eles estavam protegidos dentro da arca. E essa situação é a mesma situação que eu observo na minha vida. Eu não sei se você está recebendo essa palavra, mas eu recebo da parte de Deus para mim. Deus tem me guardado dentro da sua arca. Deus tem me guardado debaixo da sua mão. Como o Senhor diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus é refúgio, teu Deus é fortaleza, teu Deus é que te esconde. Se você está escondido, tá certo? Na sombra do Altíssimo, nenhum mal poderá te tocar. Porque você anda com fidelidade a Deus na terra, o Senhor te esconde, o Senhor te guarda, você tem dono, o nome do Senhor está sobre você, o selo do Espírito Santo está colocado sobre você. Nós somos predestinados às mansões celestiais pelo Espírito Santo que nos foi dado, e o maligno não nos toca. Deus permite que você passe uma enfermidade, Deus permite que você passe uma tribulação, como disse a carta de Esmina, passareis por uma grande tribulação. Deus permite que você passe angústias, como Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu garanto a vitória, porque eu venci o mundo. Na cruz do Calvário ele deu o brado, está consumado, e quando ele ressuscitou, disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Esse é o Jesus que você serve, o Jesus que você serve é todo poderoso. Nós servimos a um Deus todo poderoso, e Ele permite que a gente passe por aflições, porque é para o nosso ensino. Cada aflição dessa que você passa, Deus está te preparando. Cada aflição dessa que você passa, Deus está te lapidando. Deus está quebrando a dura cerviz, como fez com Israel no deserto. Israel poderia ter chegado com 1 mês, 2 meses, ter atravessado a península do Sinai. Deus fez eles peregrinarem por 40 anos em círculos, até quebrar a dura cerviz, até quebrar a resistência. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai quebrar a tua resistência. Deus tem o processo certo para quebrar a resistência de quem quer que seja, para o teu próprio bem, para o teu próprio aperfeiçoamento, para que você possa chegar à medida da estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo Jesus. O Senhor está nos moldando, o Senhor está nos preparando para morar nas mansões celestiais. Aceita o processo de Deus na tua vida, mas o Senhor é o que tem nos guardado, o Senhor que tem nos escondido dentro da sua arca, o Senhor que tem nos protegido. E quando nós estamos, quando nós somos moldados por Deus, quando nós estamos conforme a vontade de Deus, é o mesmo Deus que nos esconde dentro da arca, que nos guarda, que nos livra, que coloca a sua mão sobre nós, que nos protege, que acampa seus anjos ao redor, de modo que mesmo que os inimigos estejam ao derredor, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele que o teme e os livra. Nós somos livrados por Deus de tantas coisas que nós nem imaginamos. Você já agradeceu ao Senhor pelos livramentos que Ele te deu e você nem imagina? Você já agradeceu a Deus pelas bênçãos que Ele te deu e você até esquece? Agradeça ao Senhor, seja grato a Ele. Seja grato ao Senhor. Como Cristo deu exemplo quando Ele curou 10 leprosos. 2 voltaram para agradecer e os 2 eram samaritanos. Infelizmente, na casa do Senhor há essa situação. Há aqueles que sabem ser gratos a Deus até pelas mínimas coisas, e aqueles que ignoram até os grandes milagres. Seja grato ao Senhor até nas mínimas coisas que Ele te dá, até nas mínimas bênçãos que Ele te concede. Então, quando Noé, ele andou com Deus, e Deus guardou Noé daquele juízo dentro da arca, o protegeu como Ele tem nos protegido na atualidade, chegou o momento em que Deus chamou Noé de dentro da arca. Chegou o momento em que Deus cessou o juízo. Chegou o momento em que as águas abaixaram. Noé soltou um corvo, depois Noé soltou uma pomba, e a pomba depois voltou com um galho. Então chegou o momento em que o juízo de Deus cessou. Chegou o momento em que a ira de Deus cessou. E quando a arca repousou sobre o monte,
Deus disse para Noé: sai da arca. Sai da arca, tu, a tua família, todos os animais que estão contigo, e povoem toda a terra. Coisa maravilhosa da parte de Deus. O mesmo Deus que põe na tribulação é o Deus que tira da tribulação e exalta. O mesmo Deus que faz a ferida é o Deus que cura a ferida. O mesmo Deus que põe na maca é o Deus que cura, restaura a saúde e tira da maca. O mesmo Deus que abate para que você possa ter a sua cerviz quebrada, para que você se humilhe na presença de Deus, para que você ande humilde na presença de Deus. O mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que levanta e exalta para a honra e glória do teu santo nome. Aceita o processo de Deus. Não é fácil, é difícil, dói, tem situações muito complicadas, mas Deus sabe de todas as coisas. Pergunta para Noé se foi fácil ficar aqueles 40 dias. Pergunta. Quando chegar lá na eternidade, você pergunta se foi fácil ficar dentro da arca, ali junto com aqueles animais, todo mundo num lugar só, chuva caindo lá fora, pau quebrando lá fora, juízo de Deus, e você escondido dentro da arca, você escondido no esconderijo de Deus, você escondido debaixo das mãos do Senhor, você escondido dentro das asas, como Jesus disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, como quis vos esconder debaixo das asas, como a galinha faz com seus filhotes. Jerusalém não quis, mas eu e você, nós quisemos e nós aceitamos. Nós estamos guardados debaixo das asas do nosso Senhor. Deus tem nos guardado. Mas esse processo de Deus, mesmo difícil, mesmo doloroso, quando chega o tempo de Deus, e é isso que é uma mensagem importante para mim e para você. Nós não sabemos qual é a hora certa. Nós não sabemos qual é o momento certo. Às vezes a gente pensa que é o momento. Às vezes a gente pensa que é a hora. Mas nós não sabemos. Nossa visão é limitada. Nosso coração é enganoso, como Jesus disse no Evangelho. Do coração do homem provém muitas coisas enganosas, ruins. Então, entrega os teus caminhos ao Senhor. Como Pedro diz na sua carta. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando você entrega os teus caminhos a Deus, quando você prioriza o projeto de Deus, e quando você espera o tempo de Deus, você vê a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, mesmo que demore, mesmo que as pessoas orem e digam: esse aí eu acho que não tem mais jeito não, esse aí eu acho que não se levanta mais não, esse aí eu acho que não vai conseguir chegar até o fim. Não tem problema. Fica no esconderijo do Altíssimo, fica esperando, mantenha a paciência, mantenha a confiança, mantenha a obediência, espere o tempo de Deus sobre a sua vida, porque quando chega o tempo de Deus, é Deus que brada do céu e diz: Noé, agora é a sua vez, Noé, agora é o seu momento, Noé pode sair da arca e pode tomar posse de toda a bênção que eu estou dando para você. Assim também é na minha vida, assim também é na sua vida. Espere o tempo de Deus, porque quando chegar o momento certo, é Deus que vai bradar do céu e vai conceder a tua vitória, e vai conceder a tua bênção, e vai glorificar o nome dele através de você. Aleluia. Noé obedeceu a Deus. Noé teve paciência para esperar o tempo de Deus. E quando Noé foi chamado por Deus para sair da arca, Noé, ele não saiu de mãos abanando. Deus deu recursos para ele. Deus mandou os animais para que Noé cuidasse, para que Noé zelasse por eles, para que Noé guardasse eles. E quando Noé saiu da arca, todos aqueles animais eram recursos que Deus havia dado a Noé. Quando você atravessar esse vendaval, quando você atravessar esse período difícil, quando você atravessar esse período de provação, você não vai sair de mãos abanando. Como o povo de Israel teve que passar por uma escravidão de 400 anos no Egito, foi açoitado, foi humilhado, foi desprezado, foi usado como escravos na terra do Egito,
para construir para Faraó, foi muitas das vezes perseguido por Faraó, mas quando Deus bradou do céu e disse: chegou o momento, é agora, é já, quando a mão de Deus se manifestou, quando Deus levantou Moisés e enviou para lá, para tirá-los da terra do Egito, o mesmo Deus que permitiu que eles passassem por todo aquele processo de provação, foi o mesmo Deus que enviou as pragas sobre o povo do Egito, de tal modo que o povo dava pertences, dava bens, dava ouro, dava pedras preciosas, e disse para o povo de Israel: por favor, se retirem daqui, vão daqui, saiam daqui. Da mesma forma Deus faz em relação a mim e a tua vida. Você tendo paciência no tempo da tribulação, é Deus que vai tirar você deste período, é Deus que vai exaltar você, e é Deus que vai dar a você tudo aquilo que você necessita. Como Cristo disse no Evangelho de Mateus 6, 33 e 34: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa da parte de Deus? Jesus disse: não andeis aflitos com o que haveis de comer. Observai as aves do céu, não plantam, não colhem, todavia Deus as alimenta. Não andeis aflitos com o que haveis de vestir. Observai os lírios do campo, eles se vestem de uma forma mais gloriosa ainda do que Salomão em todo o seu poder, e mesmo assim, no final do dia, são queimados e jogados no forno. Então, o mesmo Deus que alimenta as aves do céu, o mesmo Deus que veste o lírio do campo, é o Deus que providencia sobre a tua vida aquilo que você necessita. Acalma o teu coração, acalma a tua mente, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, entrega a tua adoração ao Senhor. Não permita que nada impeça a tua adoração, não permita que nada impeça o teu louvor, não permita que nada tire a sua paz. Permaneça confiando sempre no Senhor, porque o Deus de providência é o Deus a quem nós servimos, é o Deus que está presente aqui neste lugar. Priorize o reino de Deus, como Cristo disse. Se você priorizar o reino de Deus, Deus também vai priorizar você. Deus também vai olhar para as suas necessidades, e Deus vai atender, Deus vai mover a sua mão e vai trazer aquilo que você necessita. Isso que é maravilhoso da palavra de Deus para nós. Então, Noé, quando saiu da arca, ele não saiu de mãos abanando. Ele tinha tudo aquilo que ele precisava, ele tinha tudo aquilo que ele necessitava, e Deus com certeza se alegrou, Deus com certeza se regozijou em ver a fidelidade do seu servo, e mais ainda com a atitude que eu quero trazer aqui para finalizar a mensagem, de Noé, a partir do versículo 20, para finalizar a mensagem, 20 ao 22, veja só: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, ou é má constantemente. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Isso aqui chama-se aliança. Isso aqui chama-se pacto. Deus estabeleceu uma aliança, Deus estabeleceu um pacto, e Deus colocou um sinal para essa aliança, que é o arco de Deus que aparece nas nuvens. Deus disse: essa é a aliança que eu faço contigo. Não destruirei mais o mundo por meio de juízo do dilúvio, do juízo das águas. Deus vai trazer outro juízo, juízo de fogo, mas através do juízo das águas, Deus estabeleceu que não traria mais esse julgamento. Por quê? Por causa da atitude de Noé. Porque Deus encontrou alguém fiel, andando fiel a Deus sobre a terra, mesmo em contradição a toda a sociedade que estava em volta dele. Noé era fiel a Deus. Noé foi guardado por Deus dentro da arca. Deus protegeu, Deus guardou, Deus zelou pela vida de Noé. Deus abençoou Noé e o chamou de dentro da arca, e deu a ele todos os recursos que ele precisava. Assim como Cristo disse: aquele que prioriza o reino celestial, Deus também estende sua mão para priorizar as suas necessidades. Agora, qual é a minha e a sua atitude? Diante dessa palavra, qual é a nossa atitude? Qual foi a atitude de Noé?
Tem muitas pessoas, isso aqui é uma verdade, é uma realidade. Tem muitas pessoas que Deus não pode abençoar. Tem muitas pessoas que Deus não pode abençoar. Deus se vê limitado a abençoar. Não porque Deus não tenha poder, mas porque a pessoa não tem estrutura. Tem pessoas que se Deus der um carro, Ele vai usar esse carro para vir para a casa de Deus com mais facilidade. Tem pessoas que se Deus der um carro, Ele vai achar uma viagem em cada dia de culto. Tem pessoas que se Deus der prosperidade, dinheiro, Ele vai usar para abençoar o reino de Deus, para abençoar aqueles que estão à sua volta, como diz a palavra de Deus. Como é que a bênção de Deus é sobre a nossa vida? Recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Não pode reter só para você, você não pode ser um acumulador de bênção. Você tem que transbordar as bênçãos de Deus e atingir aqueles que estão à sua volta. Mas tem pessoas que são acumuladores, são guardadores, são escondedores de bênção, e Deus não abençoa esses, porque se abençoar, Ele vai fazer que nem aquele homem da parábola, que vai olhar para os seus celeiros e vai dizer: destruirei esses celeiros, construirei celeiros maiores, e direi ao meu coração: come, bebe e folga, porque o que tens é para muitos dias. Perdeu a noção da dependência de Deus, está que nem Laodiceia: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Jesus disse: és pobre, és cego e estás nu, aconselho-te que venha até mim, compre vestes, tá certo? Para que te cubras. Então tem muitas pessoas que não podem ser abençoadas por Deus, não porque Deus não possa abençoar, mas porque elas não podem receber. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar a receber as bênçãos de Deus a partir dessa palavra aqui. Quando Noé foi chamado de dentro da arca, quando Noé foi abençoado por Deus, quando Noé foi colocado diante da situação de dominar toda a terra, de controlar toda a terra, de poder se expandir na terra, ter toda aquela abundância para ele, qual foi a primeira coisa que Noé fez? Quando pôs o pé para fora da arca, ele já tratou de procurar pedras não lavradas, organizou essas pedras, pegou os animais puros, animais selecionados, colocou em cima daquele altar, sacrificou esses animais e tacou fogo neles, ofereceu a Deus em holocausto. Quando você prioriza a Deus, quando você é grato a Deus, quando você agradece ao Senhor pelas bênçãos dele, mais bênçãos vão vir sobre a sua vida. Agora, quando você retém aquilo que Deus te deu e você não glorifica a Deus através daquilo que ele te dá, então Deus retém a sua bênção. Deus retém a sua bênção, até que você aprenda. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração: primeiro Deus, primeiro Deus. As primícias são para Deus. O melhor tempo eu tiro para Deus. O melhor da minha vida é para Deus. O melhor louvor eu entrego para Deus. A melhor adoração eu entrego no altar para Deus. A minha inteligência eu dedico primeiramente a Deus. Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Prioriza a Deus, como Noé fez. Um altar, os melhores animais, os animais selecionados, sacrificou a Deus. E quando o cheiro do sacrifício subiu, Deus sentiu aquele cheiro agradável, e aquilo alegrou o coração de Deus. A tua adoração não fica no meio dessas quatro paredes. A tua adoração não é impedida por esse teto. A tua adoração, o teu louvor, as tuas lágrimas na oração, elas sobem diante do trono do Senhor, e elas chegam diante dele como um cheiro agradável. O testemunho que você dá onde você anda, um testemunho de crente, um testemunho de santo, de pessoa que está consagrada a fazer a vontade de Deus, ele sobe diante do Senhor como um cheiro agradável. E Deus se agrada do teu louvor, Deus se agrada da tua adoração, Deus se agrada do teu serviço, e Deus firma um pacto, firma uma aliança. Coisa maravilhosa é ter uma aliança com o Senhor, andar em fidelidade a Deus e priorizar a Deus em todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, né? Deus.